14 de fevereiro 13h55. Podemos ver o grupo de gados indignados. E se perguntando realmente se o prota queria mesmo lutar. E o líder do esporte responde que sim e dizendo que acabaria com o prota mais tarde. Podemos ver a Duan perguntando ao gado se ele não era bom de luta. E por que ele estava assustado e pega no braço dele. E percebe que ele estava todo suado e ela fica com nojo. Enquanto ela se limpa, diz ao esportista que ele arregou. Foca no esportista comentando que o rosto do prota estava assustador. E que seus instintos o disseram que o prota realmente iria matá-lo. Podemos observar o grupo olhando para o céu e se perguntam: por que tem estrelas cadentes cortando o céu durante o dia? No Japão podemos ver um grupo de pessoas olhando para o céu incrédulos. Com os meteoritos passando pelo Monte Fuji. Estados Unidos, a Times Square lotada de gente olhando para o céu e se perguntando o que estava acontecendo. E até no Rio de Janeiro, Brasil, podemos ver o Cristo Redentor. E os meteoritos cortando o céu noturno, uma bela imagem. E as pessoas gravando o fato como se realmente fossem estrelas cadentes. Corta para o prota e seu amigo, onde o Gal comenta que eles estão matando aula durante o período da tarde e que estão se escondendo em um local daqueles e seria melhor ir para um café online. O prota em pensamento diz que várias pessoas pensaram que isso seria um presente de Deus para o Dia dos Namorados, o que era um monte de merda. Então um grande tremor atinge o local onde eles estão e eles se perguntam se era um terremoto. Podemos ver o prota olhando com firmeza e dizendo que começou. Todo mundo caiu inconsciente por mais de 20 horas graças ao vírus que se espalhou pelo ar. 14 de fevereiro às 14h03. Baque. E quando nós acordamos, o mundo inteiro terá se tornado um inferno. Ao fundo podemos ver um local destruído e uma mulher ruiva. E uma voz ao fundo. Xuanxua? Ela não se retirou com o exército? Quando essa mulher se vira, podemos ver ela com os olhos brancos e chorando sangue. O prota acorda gritando Xuan Xuan. E com isso o prota se toca que realmente estava sonhando. Ele está sentando encostado na parede e tudo ao seu redor desarrumado. Galfei puxa seu celular e fica se perguntando por que eles dormiram tanto. Que serão castigados por não terem ido para casa e por ter matado aula. Já são 10 da manhã e ele se pergunta por que eles dormiram um dia inteiro. O prota levanta e diz que ele não deveria se preocupar, pois nada disso que ele está falado vai acontecer. Galfei pergunta ao prota se está tudo bem com ele, pois ele estava estranho desde ontem. Um grito assustador corta a sala e o prota diz que começou. E que eles começaram a farejar os vivos bem rápidos. Podemos ver uma perna ensanguentada e uma figura abre a porta do esconderijo. E podemos ver uma criatura cambaleante olhando para eles. Galfei comenta que deve ser algum professor trabalhando e pede para seu amigo apenas observar. Enquanto diz que ele é o melhor em bancar o inocente e bonitinho. Mas nosso prota já sabia do que se tratava. Enquanto seu amigo iria criar uma desculpa, o prota parte para cima da criatura de forma rápida, pula e o acerta com tudo na cabeça, deixando seu amigo assustado e preocupado e perguntando o que ele fez. Galfei gritando diz que mesmo que ele estivesse com medo das punições, que não precisava daquilo. Enquanto o prota limpa o pé de cabra, ele começa a falar a regra número de sobrevivência: nunca hesite quando encontrar um zumbi. O prota chama seu amigo e pede para ele pegar a mochila e o seguir, pois ele iria mostrar como o mundo já mudou em poucas horas. Podemos ver um cenário de destruição, gente pedindo socorro, zumbis atacando pessoas, um verdadeiro caos. Estou sonhando, pensa Galfei. Enquanto ele observa a zona de destruição junto com o prota. Vários zumbis atacando pessoas e um se vira observando o prota e indo para cima dele rapidamente. O prota não baixou sua guarda um segundo sequer e o ataca com precisão na cabeça, explanando que o zumbi morra. O prota diz a seu amigo para continuar desviando e que ele não pode ser mordido de forma alguma.
Voltamos para o pensamento do Fei e ele fica se perguntando se está sonhando novamente que tudo que o prota disse se tornou realidade. Ele passa com dificuldade incrédulo entre os corpos. Ambos se tocam e percebe que alguém está se aproximando. E percebemos que é a Duan e o líder dos esportes que está com um taco de basebol na mão enquanto correm e falando para os zumbis não se aproximarem. Com isso ele para rapidamente se mantém apoiado e com a movimentação do basebol ele dá uma tacada na cabeça do zumbi que cai imediatamente. Ele pede para o Shurou correr. O Prota e Fei ficam olhando enquanto Gal diz que alguns amigos da Duan foram infectados e o Proto repreende dizendo que ele deve se preocupar consigo primeiro. Duan Shurou continua a fugir dos zumbis enquanto tropeça e cai. Ela olha para trás com medo.